Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco num outro assunto muito interessante relacionado à área de microbiologia, que tem as suas vertentes, tem os seus objetivos vinculados à área médica, à área farmacêutica, à área nutricional, enfim. Nós temos aí muitos usos, né, nesse tópico que a gente vai comentar agora, que seria a biotecnologia no processo da bioprospecção à sua aplicação. Então, dessa forma, nós podemos, né, dizer o seguinte: a primeira coisa é a palavra da bioprospecção. O que seria a bioprospecção? A bioprospecção seria a busca por fontes naturais, né? Então, você vai ao ambiente buscar, isolar micro-organismos para o seu uso. Podendo ser o quê? Podendo ser o próprio micro-organismo a ser empregado num processo biotecnológico, como alvo da busca, ou um produto por ele produzido, que possa ser purificado e usado sob diferentes perspectivas. Então, recapitulando, você fazer a bioprospecção, prospectar é você procurar. Então, você sai em busca de micro-organismos. Geralmente, é lógico que você pode tanto procurar vírus, como procurar fungo, como procurar bactéria, mas, via de regra, nós temos um uso muito maior, assim, mais abrangente, em bactérias e fungos. Por quê? Por conta da sua facilidade na reprodução, a sua facilidade no cultivo, em laboratório, a sua facilidade na geração de metabólitos, né? Ou seja, o seu emprego direto ou indireto, né? Do ponto de vista biotecnológico. Então, o que você vai fazer? Se é o próprio micro-organismo, tranquilo. Se não for, você induz a produção pelo micro-organismo de uma determinada enzima, de um determinado metabólito que seja, purifica esse material e aí você tem um produto pronto para ser empregado nos diferentes setores que podem vir a requisitar o emprego dele. Existe uma definição teórica, então isso eu vou fazer a leitura porque se trata de uma definição. Em 2011, o que é a bioprospecção? É a busca sistemática por organismos, genes, enzimas, compostos, processos e partes provenientes de seres vivos em geral que possam ter um potencial econômico e, eventualmente, levar ao desenvolvimento de um produto. Então, hoje, você emprega a biotecnologia dentro da microbiologia, num processo de bioprospecção, visando realmente o desenvolvimento de um produto ou que tenha um potencial econômico para melhorar um processo industrial hoje, melhorar um processo químico,
trabalhar com um medicamento diferente, que a gente vai ver alguns exemplos aí mais adiante. Enfim, a bioprospecção é extremamente importante dentro da área microbiológica, principalmente, e mais ainda quando a gente sai em busca de fungos e bactérias pela sua facilidade na manipulação em laboratório. Então, essa questão da bioprospecção, uma das maneiras, vamos dizer assim, de extração de valor econômico da biodiversidade. Nós temos a produção da madeira, pela floresta, né? Através de sistemas, né? De produção contínua de madeira, na parte que envolve a engenharia florestal, a recomposição, que gera também dividendos econômicos hoje com os créditos de carbono, que são uma forma de financiamento, de obtenção de recursos muito grande num país de dimensões continentais como tem o Brasil, numa região que você tem Mata Atlântica, Cerrado, a floresta amazônica, ou seja, diversos biomas com grande potencial econômico. E você também tem, microbiologicamente falando, através de fungos, bactérias, pequenas moléculas, macromoléculas, informações bioquímicas, informações genéticas que podem ser aproveitadas. E isso você aplica comercialmente aonde? Uma infinidade de áreas. Só para caracterizar exemplos, nós temos a indústria agrícola, aquicultura, biorremediação, cosmetologia, indústria farmacêutica e indústria da construção. São algumas aqui que eu citei, até podem causar uma certa surpresa, né? Indústria da construção, nós vamos ver mais adiante um exemplo clássico do emprego, da busca de micro-organismos e o emprego de seu potencial na área da construção civil. Na aquicultura, a gente já ouviu falar muito em produtos probióticos, né? Que melhoram o sistema de defesa, o sistema imunológico dos seres humanos, em animais também, na ração. Na aquicultura também você consegue produzir rações com efeito probiótico que melhoram a resistência a doenças de peixes, cultivo na maricultura, camarões, né? Você consegue, com isso, um organismo mais saudável, mais nutrido, um ganho de peso, ou seja, ele atinge o peso no momento do abate em tempo menor. Então, com isso, você tem uma redução de custos com ração, energia elétrica, etc. Ou seja, você tem aí toda uma rede de processos que é beneficiada através de um metabólito ou um produto desenvolvido ou um próprio micro-organismo que pode ser associado à ração de peixes, camarões, etc., dando um start de economia em toda uma cadeia produtiva. Agora, para você fazer a bioprospecção, você precisa de metodologias diferentes. Por quê? Porque, dependendo do meio onde o micro-organismo está, ou seja, o solo, o ar, a água, cada ambiente vai ter uma metodologia diferente para captar, para isolar o micro-organismo e induzi-lo posteriormente à produção de metabólito ou o seu uso próprio. Então, nós vamos ver alguns conceitos importantes nessa questão da busca microbiana. Mas antes disso, vamos falar da economia. Eu acho que a economia também é importante. O que você usa no micro-organismo? Quais os diferentes tipos, como eu mencionei anteriormente? Eu acho que essa figura ilustra bem. Você pode empregar o micro-organismo propriamente dito. Então, ali tem um exemplo de células de levedura, que são empregados em processos de fermentação. Você pode trabalhar com a engenharia genética visando a melhora do potencial dessa levedura, por exemplo.
fazendo com que haja a conversão, né, energética ali de uma solução açucarada, como por exemplo a garapa, né, o suco da cana, em etanol, então você consegue fazer com que a levedura possa trabalhar mais rápido no processo de fermentação, produzindo mais, né, convertendo mais suco da cana em álcool. Então, isso você pode trabalhar, mas quem age aí é o organismo em si, é a levedura. Você pode trabalhar por um processo chamado de bioconversão. Você adiciona às células do organismo-alvo um determinado substrato e aí as células do micro-organismo convertem, né, esse produto num outro produto. Tá? Bioconversão de esteroides, por exemplo, então você coloca um substrato junto com as células, né, do organismo isolado, e ele converte esse substrato transformando num outro terceiro produto. Ou você pode ter os produtos celulares, que são os que nós chamamos de metabólitos, né? Ou seja, os micro-organismos, né, que foram encontrados, eles são induzidos a produzir metabólitos. Que metabólitos podem ser esses? Inúmeros. Você tem enzimas, você tem produtos químicos, você tem antibiótico, você tem álcool, você tem aditivos alimentares, você tem enzimas que foi colocado ali no emprego, por exemplo, na área da cosmetologia. Ou seja, você tem uma gama de produtos que são gerados pelos micro-organismos, em que você isola, os purifica, testa e produz em larga escala. E isso é uma dinâmica muito interessante. Do ponto de vista econômico, isso representa uma questão assim astronômica. Por quê? Aqui a gente tem um quadro exemplificado que quanto mais puro, né? Então a concentração do material inicial, né? Então quanto mais puro eu tiver o material, que são chamadas as biomoléculas, maior valor agregado eu tenho. Então, para uso terapêutico, diagnóstico industrial, produtos metabólitos usados no emprego industrial, eles já têm um valor, né, agregado grande. Quando você trata na indústria de diagnósticos, esse valor salta. E quando você tem o emprego desses metabólitos, desses bioprodutos, empregados diretamente de uma forma terapêutica, principalmente na indústria farmacêutica, esses valores são astronômicos. Então, quanto mais puro e mais, dependendo do tipo de finalidade que você dá ao produto purificado, você vai ter uma agregação de valor absurda, né? Então, o que nós temos que fazer no nosso país é incentivar e financiar esses processos de purificação. Muitas vezes nós temos toda a base da cadeia, mas só que essa base é mandada para fora, onde é feita a purificação e depois nós recompramos o produto purificado, já com valor agregado muito alto, sendo que nós teríamos condição de produzir, de purificar e de fazer todas as etapas aqui no nosso país. Então, isso é que tem que haver um incentivo para esse tipo de aplicação industrial, né? Aí, falando sobre a questão financeira, voltamos agora ao isolamento de micro-organismos, porque depois nós vamos voltar novamente a falar um pouco sobre esses processos de purificação. Bom, para isolar micro-organismo, num processo de bioprospecção, eu preciso de itens básicos. Eu preciso de meios de cultura, que vão fornecer um nutriente ideal e adequado para o micro-organismo se desenvolver. Eu tenho que ter frascos de vidro, frascos de polipropileno,
sacos de amostragem para eu trazer as amostras para processar, para tentar buscar um micro-organismo no laboratório, utensílios estéreis para coleta, colheres, espátulas e outros equipamentos que fazem necessário para uma coleta, né? Lembrando sempre que esses equipamentos têm que estar esterilizados, você tem que estar usando luvas para você proceder coletas, porque não pode haver interferência de outros ambientes naquele ambiente que você está em busca do organismo, né? Você tem que ter um correto processo de armazenamento para transportá-lo do local onde você isolou até o laboratório onde você vai desenvolver a busca, né? A bioprospecção. Então, por refrigeração, o que é mais ideal? Por congelamento, pode ser ideal, depende do tipo de amostra, depende do tipo de material, você vai analisar qual é a melhor metodologia para armazenar durante esse deslocamento da amostra até o laboratório. Então você tem aí, ó, equipamentos de coleta de solo, sacos estéreis onde você vai guardar as amostras de solo, você tem sacos estéreis para coleta de amostras de água, podendo ser de rio, podendo ser de mar, podendo ser de mangue, podendo ser de lagoas, podendo ser de poços profundos, de qualquer lugar em que você pode fazer esta coleta para selecionar, fazer uma triagem de qual organismo que você está querendo isolar, qual organismo você tem interesse em trabalhar com ele. Então aqui, frascos estéreis também para armazenamento de líquidos. Esse daqui é uma garrafa, tá? Existem chamadas garrafas de Van Dorn, garrafas de Niske, que são garrafas em que você está vendo que a parte da tampa azul, na parte superior e inferior, ou da área da esquerda e da direita, elas estão fechadas. Mas elas são presas por ganchos que vocês estão vendo ali penduradas, principalmente nessa figura da esquerda, da direita, perdão, que eles estão pendurados ali na tampa azul, eles são unidos, tá? E aí eles ficam fechados, ficam abertos, esse tubo fica aberto. Vocês estão vendo logo acima da figura um peso escuro, que é um guia que passa pelo cabo. Então, ele é um sistema de armação. Ele fica lá mantendo o frasco aberto. Quando esse peso bate, ele desarma. E aí essas tampas fecham, vedando a água daquela profundidade onde eu fiz a coleta. Então, é uma forma de eu depois içar esse material e aí eu posso processar o material coletado numa determinada profundidade no ambiente aquático. Aqui eu tenho sistemas de filtração, em que eu filtro uma determinada amostra e coleto os micro-organismos que ficaram retidos na membrana da filtração. É uma forma também de isolar micro-organismos para trabalhos futuros. Essa, vocês estão vendo que é como se fosse aquela garrafa que eu mostrei anteriormente, só que é numa forma de roda, de um cilindro, com várias. E todas elas automáticas, em que isso é para grandes profundidades, você tem um guindaste, elas têm capacidade em média de 15, 20 litros, dependendo do tamanho, e aí você desce, e você vai monitorando por computador. Por exemplo, atingiu a profundidade de 100 metros, pum, você clica, fecha a garrafa 1. Aí depois, você vai para 200 metros, clica, pum, fecha a garrafa número 2. 300 metros, garrafa número 3, 400 metros, garrafa número 4. E aí, quando você traz a amostra num extrato de diferentes profundidades, podendo analisar, inclusive, os micro-organismos que estão presentes nessas diferentes profundidades. Aqui, você tem coletas do ambiente, do ar. Você simplesmente deixando placas de Petri abertas num determinado ambiente, perdão,
estruturas como esporos de fungos, como bactérias que estão no ar, caem, entram em contato com este meio de cultura, que é um substrato nutritivo, e ali se desenvolvem. Então, é uma forma também de se isolar micro-organismos do ar. Aqui já tem um outro sistema. Ali na parte superior direita é um coletorzinho. É como se fosse um mini aspirador de ar. Ele tem um controle de quantos metros cúbicos de ar ele pode aspirar por minuto. Você coloca uma placa com meio de cultura dentro dele e ele aspira. O ar passa por uma tela perfurada, parecendo uma rede, e aí os esporos e os micro-organismos que estão no ar, eles atravessam essa peneira de inox, que é esterilizada, e atingem o meio de cultura. E ali se desenvolvem. Vocês podem ver na figura superior esquerda, mais ou menos um exemplo disso, né? Que vocês estão vendo que elas estão bem, né? Bem isoladinhas, né? Como se fossem colocadas à mão, né? Mas, na verdade, cada ponto desse é porque foi justamente ali que ele atravessou a peneira do fio do aspiradorzinho e entrou em contato com o meio de cultura e ali se desenvolveu. E a partir daí, você isola os micro-organismos para trabalhos de cultivo e isolamento de metabólitos ou testes em laboratório do próprio micro-organismo. Aqui a mesma coisa, por isolamento por contato, você pode colocar, esse é um meio de cultura, que você pode entrar em contato com superfícies, isso é utilizado em diagnóstico, mas também é utilizado para isolamento de micro-organismos que estão em superfície que podem ser utilizados no processo de bioprospecção. Lembra que eu comentei há pouco que você pode empregar esses micro-organismos ou seus metabólitos em diferentes usos, na indústria farmacêutica, cosmetologia, construção. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês sentirem, né, qual é o potencial disso. Existe uma doença, acho que vocês já ouviram falar na imprensa, chamada LLA, leucemia linfoblástica aguda. É um tipo de câncer no sangue e na medula óssea. Ele afeta os glóbulos brancos, né? É uma leucemia. Ocorre comumente na infância, a gente tem campanhas de crianças que necessitam de medicamentos para o tratamento. É um processo muito doloroso, né? O acompanhamento. E você tem aí sintomas, aumento de gânglios linfáticos, hematomas, febre, dor óssea, sangramento gengival, infecções frequentes. Ou seja, é um processo muito complexo da leucemia linfoblástica aguda. Então, o tratamento. Como se dá o tratamento? Por quimioterapia ou medicamentos direcionados, que eliminam células cancerígenas. Tá? Então, você faz uma combinação dos dois. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, a única indústria que fabricava um dos medicamentos que era o mais utilizado no mundo, informou que estaria cessando sua produção. Sob quais alegações? Baixo lucro, né, porque você tem um número de casos no mundo não relativamente alto, então para a indústria não era lucrativo, e com isso o Brasil, na época, tinha pouco estoque desse medicamento para o tratamento da leucemia linfoblástica. Nesse sentido, houve uma proposta para produzir um medicamento aqui. Então, vamos importar o ingrediente ativo. Que ingrediente ativo? É uma enzima. Lembra que eu falei lá do custo? Quanto mais puro você tem o produto, maior o valor agregado. Então, o Brasil tinha, na época, a capacidade para produzir um medicamento, só que importava a enzima.
Isso gerava alto custo e questionava-se também a pureza dessa enzima que chegava ao mercado aqui brasileiro para processar. Ou seja, chegava uma quantidade grande, era submetido a uma vistoria e verificava-se que havia muitas impurezas, ou seja, precisava passar por mais um processo de purificação antes da confecção, da produção do medicamento. Por conta disso, se propôs a execução de todas as etapas no Brasil. Ou seja, que todas as etapas? Tudo. E aí seria a bioprospecção de fungos capazes de produzir a enzima, que era a enzima asparaginase. Isso é muito importante. Então, essa enzima asparaginase é que é o ingrediente ativo no medicamento. Tá? E essa asparaginase, ela degrada a asparagina. A célula do câncer, da leucemia linfoblástica, ela se nutre muito da asparagina. Então, quando você reduz a asparagina no corpo, você reduz o aumento da doença, o desenvolvimento da doença. E, por consequência, você consegue ter mais tempo no trabalho quimioterápico também para a recuperação do paciente. E esse processo foi liderado, inclusive, pelo professor Adalberto Pessoa Júnior, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em São Paulo. Aqui tem um documento, por exemplo, da empresa, né, falando sobre a suspensão, né, é um documento de 2012, informando, né, esse laboratório Bagó, que era o laboratório responsável pela comercialização do medicamento, informando sobre a suspensão da comercialização do produto, que é o Elspar, que era a asparaginase utilizada no medicamento. Né? Então, essa notícia abalou toda a comunidade, porque como é que se faria esse tratamento? A partir daí, então, logo depois, né, com o avanço aí do processo de bioprospecção, cientistas brasileiros desenvolveram enzimas menos agressivas para tratar o câncer. Estudo do Inmetro, o Federal do Rio, o FMG também sobre a asparaginase, abre espaço para a fabricação de medicamentos no Brasil. Ou seja, tudo iniciou através de um processo de bioprospecção que foi feito em todos os biomas brasileiros, inclusive nas áreas responsáveis que tem sob responsabilidade do Brasil, lá na Antártida, coletas foram feitas e uma busca muito grande de vários laboratórios no Brasil para procurar um fungo capaz de produzir uma quantidade boa e de uma qualidade de asparaginase que poderia ser purificada e comercializada. Encontraram fungos que produziam asparaginase e, através da engenharia genética, conseguiram transferir os genes responsáveis pela produção da asparaginase para outros micro-organismos que tiveram uma capacidade industrial muito acelerada, proporcionando esse medicamento. E nós temos, hoje no Brasil, o desenvolvimento desse medicamento e a gente está tendo um processo, né? Ainda a gente continua importando a asparaginase, mas a gente está próximo de ter um produto 100% nacional, tá? Graças a uma iniciativa de bioprospecção. A indústria da construção é outra que desperta muita curiosidade, né? Porque na construção civil, uma das coisas que se analisa como um problema muito sério é a rachadura. Porque a rachadura numa estrutura, ela provoca o enfraquecimento da estrutura. Porque você tem a formação do concreto, você tem todos os componentes que compõem a estrutura, você tem os ferros, né, internos, e quando você tem a rachadura, a água pode penetrar, entrar em contato com o ferro da estrutura do alicerce, provocando a ferrugem, a corrosão, né? Então, a exposição ao oxigênio, a exposição à umidade, causa corrosão, e essa corrosão causa o quê? Uma fragilização da estrutura.
Nesse sentido, trabalhou-se durante muito tempo numa busca, ou seja, uma bioprospecção, por algum mecanismo biológico que pudesse resolver a questão. Encontraram uma bactéria, um Bacillus pseudofirmus, que tem uma capacidade de autorregeneração. Então, ele tem resistência a baixas e altas temperaturas, ele tem uma capacidade de sobrevivência enorme e tem uma capacidade de permanecer em latência por muitos anos. E o start para que ele possa começar a se desenvolver é a presença de umidade. Ou seja, arrumou-se aí um mecanismo bem interessante, que é o quê? Essa bactéria, somado com lactato de cálcio, forma calcário. Tudo intermediado pela presença de oxigênio e água. Então, o start para essa bactéria trabalhar, vamos dizer assim, e se desenvolver, é justamente a presença da rachadura. Porque com a rachadura começa a haver entrada de oxigênio e a entrada de água. E essa entrada de água faz com que a bactéria, em contato com aquela estrutura que a envolve, produza calcário. E esse calcário vai funcionar como, entre aspas, né, e bota aspas nisso, um cicatrizante daquela rachadura. Então, é muito interessante. E você percebe que tem uma resistência muito grande. Aqui, a gente tem um exemplo, né? Então, você nota que na rachadura, na A e a B, na A você tem a rachadura exposta, e na B você já tem o início do processo de, entre aspas, cicatrização dessa rachadura, com a vedação dela, produzindo o quê? Pelo calcário gerado pela bactéria que já tinha sido adicionada ao concreto na época da construção. Como a gente falou que essa bactéria permanece em latência no concreto por anos, até centenas de anos, quando ela entra em contato com a água e com o oxigênio que está ali internamente, ela começa a produzir as camadas de calcário e essas camadas de calcário vedam de dentro para fora a rachadura, mantendo assim o ambiente dentro seco, mantendo a estrutura dos ferros sem processos de corrosão, fazendo com que ele volte a ter a rigidez e a estrutura não seja ameaçada. Ou seja, é um processo fantástico que foi desenvolvido através de ter sido iniciado através de quê? Da bioprospecção. Só tem um micro-organismo capaz de fazer isso no mundo? Não. Provavelmente possam haver muitas bactérias dessa. O que você precisa é bioprospectar. O que você precisa é sair em busca de. E aí você com certeza vai encontrar. Né? Quando, por exemplo, vocês podem estar até pensando sobre o mesmo processo anterior, né? Da asparaginase. Como é que eu vou buscar um micro-organismo para produzir asparaginase? Aparentemente, pode ser até um processo simples. Eu vou passar aqui de uma maneira mais simplificada, mas isso funciona para a maioria dos micro-organismos quando a gente está buscando um metabólito. Bom, lembra que eu falei que eu preciso de um substrato, que é um meio de cultura onde o micro-organismo cresce. Se eu colocar nesse substrato, porque todo micro-organismo precisa de uma fonte de carbono. Se eu colocar dentro desse substrato fontes minerais, né, todas as fontes que ele necessita, mas como fonte de carbono, eu só coloco, no caso específico, eu coloco apenas asparagina. E aí eu coloco micro-organismos ali. Organismos vão entrar em contato com essa fonte de carbono, que é a asparagina.
Asparagina é um composto muito complexo, o micro-organismo não consegue absorver sozinho. Então ele precisa de uma enzima para degradar, para depois ele absorver. Sendo assim, pela lógica, o micro-organismo que aparecer no meio de cultura, logicamente, é o micro-organismo que produziu a enzima asparaginase, que degradou a asparagina e por isso ele está se nutrindo e está crescendo. Isso é uma forma que a gente utiliza para separar micro-organismos que produzem. Por exemplo, eu quero isolar um micro-organismo que produza celulase, que é uma enzima que degrada a celulose, que é muito importante na indústria de papel. O que eu vou fazer? Eu vou sair para campo, vou buscar micro-organismos, fazer a minha bioprospecção, só que eu vou cultivar esses micro-organismos potenciais aonde? No meio em que eu tenha como única fonte de carbono celulose. Como celulose é uma cadeia carbônica longa, o micro-organismo precisa de produzir enzima para degradar. Então, aquele micro-organismo que crescer no meio, indiretamente eu já posso deduzir o quê? Bom, se ele está crescendo, quer dizer que ele está usando a celulose como fonte de carbono. Então, muito provavelmente, ele está tendo que degradar a celulose. Sendo assim, ele deve estar produzindo a enzima celulase. E aqueles que não produzem acabam morrendo, porque não tem fonte de carbono para se nutrir, para produzir energia. Nesse sentido, é uma das formas mais simples e mais corriqueiras que nós usamos para isolamento e a busca, né, de micro-organismos. Aqui, olha, mais patente ainda o processo de recuperação, que vocês podem ver aí, entre aspas, né, um processo de cicatrização ali de uma lente mais ampliada, as duas figuras superiores, e você tem a linha da inferior, você tem com aumento, né, daquela região, como é que mostra a cicatrização completa dessa rachadura. Esse é o processo de bioprospecção que teve um sucesso muito grande na área da construção civil. Só esse micro-organismo, quando eu falei? Não. Você pode ter micro-organismos adaptados a diferentes ambientes. Talvez esse seja mais utilizado em climas mais frios. Nós, aqui no Brasil, precisaríamos de ambientes de micro-organismos mais adaptados ao calor que as nossas superfícies de concreto suportam mediante ao sol, a insolação grande comparada com edifícios e prédios do hemisfério norte. Isso tudo pode ser trabalhado e pode ser feito através de uma busca adequada. Enzimas, que são os biocatalisadores, é um mercado que inclui grupos de diversas áreas, enzimas da indústria têxtil, detergentes, enzimas para alimentos, enzimas da área de cosmética, enzimocosmética, né, trabalhar com enzimas para a área da beleza, enzimas para a ração animal. Os dados não são atuais, são de 2017, mas dá para ter uma ideia que o mercado relacionado a essas enzimas, esses biocatalisadores, no mundo, era de 4,6 bilhões de dólares em 2014, e em 2015 subiu para 4,9, um aumento de 7% em apenas um ano. E o mercado de enzimas na aplicação médica, principalmente, é uma grande parcela desses valores. Então, a parte terapêutica na área médica é um ambiente enorme ainda a ser pesquisado no Brasil e no mundo. No mundo, Europa e América do Norte detêm 66% do mercado. 34% é o resto do mundo. E dentro desses 34%, o Brasil contribui apenas com 2%, mesmo diante de uma área
de um potencial de bioprospecção enorme que nós temos, porque nós contamos com diversos biomas. O que há é a falta de incentivo para pesquisa na área básica, que é essa área de busca dos micro-organismos e teste para potenciais micro-organismos, né, que possam trabalhar em nível, digamos, industrial, em escala industrial, numa produção maciça de enzimas e outros produtos. Então, é uma área de biocatalisadores e enzimas de grande diversidade natural e com grande fonte de produtos que está aí no nosso ambiente, nos nossos diferentes biomas, para serem ainda descobertos. Em vista disso, o mercado, no caso de enzimas, ainda falando em enzimas, tem o biocatalisador, né? Por que ele é empregado? Por que ele é importante? Ele tem uma especificidade muito alta comparado com enzimas produzidas artificialmente, industrialmente. Eles geram menos subprodutos no seu processo de produção. Tem condições mais brandas durante o processo de reação. Eles têm uma alta eficiência com uma reação mais baixa. Tem um menor consumo energético no processo de transformação. Os efluentes, que também podem ser tratados por enzimas, têm menos impacto ambiental. É uma tendência mundial para se trabalhar com isso. Então, o Brasil deve investir pesadamente nessa área, em vez de lidar apenas como sendo uma fonte de matéria-prima para a bioprospecção. Nós temos que trabalhar com a bioprospecção e o processamento dos produtos, coisa que atualmente nós não fazemos. Produção de vitamina B2, outro exemplo também, micro-organismos geneticamente modificados substituem o processo químico. Então, o processo químico da produção de vitamina B12, com a introdução de micro-organismos geneticamente modificados, reduziu muitas etapas. Você cortou. Com isso, você acelerou o processo de produção. É uma redução de resíduos perigosos, porque o processo industrial tinha muitos resíduos perigosos, que eram de difícil tratamento como efluentes, e agora você tem maior facilidade. Efluentes líquidos foram reduzidos em 66%, emissões gasosas em 50%, e o custo do processo para a produção da vitamina foi reduzido em 50%. Ou seja, é um potencial fantástico de emprego. E a contribuição microbiana também continua. Aí o micro-organismo, biosensores, ou seja, você associar componentes biológicos com componentes eletrônicos, para você ter uma alta seletividade ou um amplo espectro de detecção. Você pode usar também enzima, anticorpo, célula inteira, né? Esse produto SS Tester, que é um testador de solo, Safe Soil Tester, testador de solo seguro, foi desenvolvido no Reino Unido, né? Através de um processo de vitrificação. Então você colocava um micro-organismo em contato com um solo, e a resposta desse micro-organismo com o solo me dava no equipamento se aquele solo estava contaminado com determinados produtos químicos ou não. Então você tem uma resposta em tempo real, somente com a presença do micro-organismo, ou seja, uma relação entre o componente biológico, micro-organismo, e que é um víbrio, né, uma bactéria, né, e componentes eletrônicos. Outros organismos também, que é como, por exemplo, esse microtox aqui, ele também faz a detecção de poluentes, né? E equipamentos em líquidos, né? Para detectar contaminações, é outro equipamento também que associa a presença de micro-organismos e componentes eletrônicos. Isso foi um avanço dentro da perspectiva de você trabalhar com a bioprospecção. Essa bactéria, Chromobacterium violáceo, é produtora de biopolímero também. Ou seja, o que é um biopolímero? É o polipropileno, polietileno.
é usada na limpeza de áreas poluídas por metais, porque ela agrega os metais e facilita o recolhimento. Usada na mineração também, justamente por conta dessa agregação com metais, ela consegue fazer a separação. É a mesma ação semelhante do mercúrio com ouro, só que o mercúrio é altamente poluente. Já essa bactéria se liga a determinados metais, facilitando a separação, né? O grande problema dela é que ela é patogênica, mas estão trabalhando no sentido de determinar o gene responsável pela patogenicidade e tentar produzir um organismo geneticamente modificado sem a patogenicidade para ser utilizado industrialmente. A violaceína, que essa mesma bactéria produz, por isso o nome violáceo, produz um produto de cor violeta, tem atividade antibiótica, atividade antifúngica, antiprotozoária, antiviral, antitumoral. Ou seja, é um produto, assim, totalmente flex, digamos assim, né? É um total flex do controle de determinadas doenças. E está sendo estudado, né? A USP, e junto com mais outras universidades, conseguiram já revelar um mecanismo de ação bactericida desse produto. Mas ele tem ação viricida, ele tem ação fungicida, né? Então, é muito importante a busca por micro-organismos e o seu posterior teste como potencial agente. Na produção da cana, é a mesma coisa. Você tem a levedura que faz o processo de fermentação. Ok. Se nós puxarmos lá na história, lá para a década de 80, quando o Brasil engatinhava no projeto de produção de etanol como combustível, o tempo necessário para a conversão do caldo da cana em etanol era em torno de 24 horas. Tá? Ou seja, a quantidade de cana que era produzida. Você moía a cana. Vamos colocar lá. Você moía 1 tonelada de cana. Aí você produzia ali a garapa, que é o suco. Para você fazer o processo de fermentação, início até o final dele, era 24 horas para produzir o etanol depois do processo que você fazia ali de destilação. Hoje, com a melhoria genética da levedura, esse processo é feito em 4 horas. O mesmo processo. Você consegue reduzir, era de 24, reduziu para 4. E a taxa de conversão, a gente pensa que é muito, não é. A gente é uma informação muito importante, muito interessante aqui, nesse sentido. 1 tonelada de cana, 1 tonelada de cana, produz de etanol, após todo o processo, em torno de 81, 82 litros, em média. Ou seja, é uma conversão que você olha e fala, nossa, mas tão pouco. Então imagina o quanto se moe e quanto se produz de cana no nosso país. Ou seja, para cada tonelada de cana você produz um tanque de carro tamanho grande, né? 80 e poucos litros. Qualquer ganho que você fizer aí na transformação, na conversão da garapa, do suco da cana em etanol, passei de 81 para 82 litros, ou de 82 para 83, é um ganho fantástico. E tudo isso na base primeiro, de você buscar leveduras eficientes e você modificá-las de forma a ter esse processo de transformação mais acelerado. Né? Então, você tem aí os dois tipos de processo, eu estou mostrando aqui também para a diferença, né? Quando você pega o suco da cana, faz a fermentação, faz a destilação, você produz o chamado álcool hidratado, que é o etanol hidratado, né? Que é o etanol que vai para o posto de gasolina, direto para você abastecer, é o etanol. Quando você pega esse etanol e desidrata, e você vai ter o etanol anidro, sem a água,
Aí você usa esse etanol anidro para misturar com a gasolina, para fazer aquela porcentagem de concentração lá de 25%, né? Então você faz essa mistura. Então o etanol anidro é o que é utilizado para misturar com a gasolina, que é o combustível hoje que você vende, você vai na bomba, você vai comprar gasolina, você compra gasolina junto com etanol. Que etanol? O anidro. E se você vai comprar na bomba apenas o etanol, aí é o etanol hidratado, que tem uma quantidade de água junto. Então essa também é a diferença, que é importante aqui como uma curiosidade. Na indústria de bebidas, uma bióloga mineira isolou a primeira levedura de cerveja brasileira. Todas as leveduras utilizadas no Brasil, até então, antes de 2016 principalmente, eram leveduras todas importadas. Aí, um trabalho de uma tese de doutorado dessa aluna da Federal de Minas, ela fez uma busca, uma bioprospecção e encontrou uma levedura que tem uma capacidade de fermentação semelhante ou até melhor que as leveduras importadas, dando um aspecto da cerveja de sabor, capacidade olfativa, de gosto, retrogosto, muito boa. Então ela testou várias, selecionou e conseguiu uma que foi patenteada e que agora, inclusive, é utilizada por algumas cervejarias aqui no Brasil. E em cima disso tudo, vem as reflexões. Ou seja, o que a bioprospecção pode gerar? Ganhos ambientais e econômicos. Através de quê? Redução da poluição dos processos industrializados. Pode gerar desenvolvimento de mais patentes para o Brasil. Pode gerar produção e a geração de novos produtos nas diferentes áreas. E nós podemos exportar essas tecnologias, né? Ou seja, a ciência brasileira está com a faca e o queijo na mão no que se refere à bioprospecção, porque os nossos biomas são riquíssimos. O que nos falta é sair em busca disso. Mas para sair em busca, precisamos de recursos, precisamos de independência. E isso gera independência do mercado externo. E essas aplicabilidades que são infinitas. Biorremediação, biodegradação de compostos poluentes na natureza, biorremediação é recuperação de áreas poluídas, na cosmetologia, na medicina, na indústria farmacêutica, no controle de poluição, detecção de agentes poluidores através de biosensores, indústria alimentícia, etc, etc, etc. Vocês viram que vários exemplos eu dei aqui dos nossos potenciais. Eu acredito que essa aula desperte em muitos o interesse sobre a bioprospecção, sobre como ela se dá, e isso nos é bastante promissor no nosso país, ok? Então, eu agradeço a todos, e fica aqui o recado, em caso de dúvidas, com relação ao suporte, entrem em contato e enviem mensagem pro e até a próxima.